a tua esposa compartilhar lá, eu vou compartilhar aqui também. Perfeito, com certeza. Vou te compartilhar daí. Nós vamos começar dentro de instantes. Agora nós conseguimos acertar o nosso áudio e estamos aí com a presença de alguns amigos. Pedimos a esses amigos que compartilhem o vídeo. Estou aqui com a presença do amigo Volney Polga, lá da cidade de Santiago. Já estamos aí com 11 participantes, né, 12 participantes. E eu vou cortar um pouco o teu microfone agora, Volney, só porque ele está dando um pequeno ruído, para dar boa noite a todos. O nosso tema de hoje, ele fala sobre ativismo cultural, o ativismo cultural sem fins lucrativos. Então, esta cultura, ela pode ser definida como tudo que existe de material e tudo que existe de imaterial numa sociedade. Isso está previsto na Constituição brasileira. Então, por exemplo, quando nós falamos de roupa, a pessoa veste, de arquitetura, de pintura, de livros escritos, o próprio chimarrão feito, nós estamos falando da cultura material. Quando nós falamos dos hábitos, né, dos hábitos das pessoas, do hábito de dançar, do hábito de comer, do hábito de tomar chimarrão, é também a cultura, a parte imaterial. Boa noite para os meus amigos César Guiar. O César Guiar vai colocar o endereço dele. Ele tem uma barbearia na Serafim Valandro, aqui em Santa Maria, ali quase esquina com a Medianeira. César, coloca o endereço baratíssimo, excelente profissional. Boa noite a Mari, também aqui de Santa Maria, e a Elza, a nossa amiga, né, Volney, aí de Santiago. Nós, no cultural, um ativismo social é quando ele, pessoa física, por si só ou num grupo social, o indivíduo, ele, eu gire o celular dele, que acabou mudando a imagem de posição, né? O grupo, por si só, realiza atividades em prol da comunidade, certo? Então, o Volney Polga, ele é presidente da Associação de Bairros, Associação do Bairro, melhor dizendo, Ana Bonato, em Santiago. Quem é de Santiago sabe onde é o bairro Ana Bonato. Uma associação de bairros, ela já geralmente tem esta missão, né, de realizar eventos sociais no bairro pré-definido. Então, dando boa noite a Daniele Favarini, boa noite ao Favalete. Eu passo primeiro ao Volney, dando boa noite. Seja muito bem-vindo, Volney. Vou abrir agora o seu microfone e pode dar o seu boa noite, as suas palavras iniciais. Obrigado por participar dessa live debate no Projeto Cultural Labirinto. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Giovanni. Boa noite aos amigos. O som tá saindo bem aí? Ok, o som está ótimo. Perfeito, então. Zé Giovanni, muito boa noite. Então é uma honra, né? Professor Giovanni Delevate Pazini, né? Da Casa do Poeta Santa Maria, né? Membro da Academia Santamariense de Letras, né? Da Academia Internacional de Letras, Artes e Letras, né? E Ciências, né? É uma honra esse convite aí. Agradeço mesmo. E a gente está aqui para falar um pouquinho, né? Das ações sociais aí que a gente faz no nosso bairro, aí, Ana Bonato, né? E é um privilégio estar falando contigo aí e a todos os amigos aí que estão nessa live de segunda-feira à noite.
Bom, então o nosso debate ele tem o objetivo, para quem está acompanhando, incentivar outras pessoas a atuar de forma específica em algum grupo que tenha um objetivo cultural ou objetivo social sem fins lucrativos. Então, quando se fala de objetivo social sem fins lucrativos, nós pensamos, do meu lado, eu posso falar, posso comentar, e já inicio, né, sobre entidades literárias. Então, eu tive a grata satisfação, desde muito jovem, de participar em grupos literários. Então, por exemplo, eu fiz parte da Sociedade Literária do Colégio Militar de Porto Alegre, década de 90. Posteriormente, eu sou sócio fundador e primeiro presidente da Casa do Poeta de Santiago, é minha terra natal. A Casa do Poeta de Santiago foi fundada em 2008 e hoje, como o Volney disse, eu sou membro da Casa do Poeta de Santa Maria, com muito orgulho, uma entidade também do coração, tanto quanto a Casa do Poeta de Santiago. Sou membro da Academia Santa Marense de Letras e também da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências. Mas, efetivamente, num ativismo cultural, aí nós temos que compreender o ativismo, essa palavra relacionada à ação, o ativismo cultural, eu tenho realizado muito mais na Academia Santa Maria de Letras e na Casa do Poeta de Santa Maria, relacionado à arte, à cultura, à literatura, que é a minha parte, a questão aí de letras e na parte da escrita, também como professor de literatura. Como primeira ideia, vou passar já, depois dessa fala inicial, vou passar para o Volney, né? Como primeira ideia, o ativismo cultural, ele é mais efetivo quando ele não tem fins lucrativos. Por que é mais efetivo? Porque quando o indivíduo entra, né, numa atividade cultural com o objetivo de ganhar dinheiro em cima disso, né, ele tem esse objetivo secundário, que muitas vezes é o principal, é ter lucro em cima da atividade cultural. Agora, quando você pega uma atividade, sei aí que o Volney, ele não é remunerado, né, ele está na associação de bairros, por um ideal, por gostar, por querer contribuir para a comunidade dele. Mas quando você pega uma atividade social ou cultural, hobby, por amor, por paixão, a tendência é que as coisas funcionem porque você está fazendo ali à custa de uma remuneração. Você está fazendo com paixão, né, com carinho, com afeto, com cuidado. Né? Então, esse ativismo cultural, ele está muito ligado à questão da cidadania, ou seja, da ação do indivíduo fora do governo federal, fora do governo estadual, fora do governo municipal, mas, ou seja, pessoas físicas se integram em entidades, no meu caso, como Casa do Poeta, são associações culturais que têm o objetivo de contribuir de alguma forma para a sociedade, mas sem o objetivo de ter renda, o objetivo de ter lucro. E a mesma coisa acontece na Associação de Bairros Ana Bonato. E aí eu passo a pergunta, o questionamento, a palavra agora ao amigo Volney Olga, para quem está nos assistindo. Eu gostaria que inicialmente eu te conheço, eu sei quem você é, nós somos amigos de infância, vendemos picolé juntos. Aliás, nós competíamos para ver quem vendia mais picolé, né? Da Vila Itu, atrás ali do hospital de Santiago, ali, Hospital Militar de Santiago, lá na Vila Itu, em Santiago, na própria Ana Bonato, aí, nós saímos com caixinha de picolé juntos e às vezes separado aí para ver quem conseguia vender mais. Eu sei que você é um cara trabalhador, você trabalha bastante, que você é um cara honesto, mas agora eu queria que você, depois dessa apresentação que eu fiz a seu respeito, de presidente da Associação de Bairros, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, que você fale a respeito do porquê o ativismo cultural, porquê que você se integrou nessa atividade social na Ana Bonato, fala um pouco também da sua história de vida. Volney, está contigo.
Olha, Giovanni, muito boa noite. Realmente, né, aquela experiência, né, que a gente não vê muito hoje em dia aí das crianças e os jovens venderem picolé nas ruas, né? A gente foi quase que fazer uma competição mesmo para quem vendia mais. E era bacana, porque aquilo ali era uma coisa prazerosa, era prazerosa mesmo. A gente ia Sabe o em que é que eu todos os lembro, Volney? bairros. Sabe o que é que eu lembro? Eu lembro quando tu comprou o óculos Ray-Ban no lojão, oba-oba, com o lucro da tua venda de picolé. Sim, pra te ter uma ideia, né? Que não era fácil naquela época, né? Ó, raibazão espelhado, ó. Não, mas era muito divertido, Giovanni, era prazeroso mesmo naquela época, né? Tinha aquela sorveteria ali que tu devia te lembrar ali, a sorveteria Ula Ula, tinha a sorveteria Cometa, enfim, nós andávamos em todos os bairros de Santiago, né? E nós vendia bem E naquela época, né? Nós lembra devíamos ter que nós montado fomos, uma sorveteria. nós fomos promovidos, que nós saímos da caixinha de isopor para o carrinho de vender picolé. É, Quando eu recebi o carrinho, eu achei que, pô, eu estou dando certo como funcionário privado de venda de picolé. E aí nós continuávamos a nossa competição. Só perdi numa coisa para mim, tu comia mais picolé que eu lá no final da fechar as contas. Eu sempre comia um só, tu comia uns 3 ou 4 picolés lá, tu gostava. mais ou menos, eu acho, né? Não, mas era muito divertido mesmo, né, rapaziada? Nós se divertia muito. E quando nós passamos dessa do isopor pro carrinho, é fantástico, né? Não, agora tô de carrinho, tô empurrando, ótimo, maravilha. Mas era muito bom. E te digo uma coisa, a partir dali, quando tu começa a ter mais contato com as pessoas, visitando elas e passando pelas ruas, visitando os bairros, desde então tu começa a ter uma outra visão das coisas, de como é que funciona, né? Por que que isso tem aqui, por que que não tem lá, o que que acontece aqui, o que que não acontece lá. Então tu vai interagindo, né? Depois desse tempo aí que a gente teve esse convívio muito bacana, inclusive eu quero te dizer que foi um prazer enorme ter conhecido aí tanto o seu pai, o seu Assir, a dona Celina, não estão mais com a gente, mas eu quero dizer que eu aprendi muito com eles, muito. Eles pode-se dizer que eram os meus conselheiros e que nunca me deixaram sair da linha, vamos dizer assim, né? E eu acho que hoje, onde tu tá, onde tu chegou, o que tu tá fazendo, é em virtude disso também. A Porque mesma você coisa eu conhecer digo, pessoas, e a mesma coisa eu digo da tua mãe, a Marlene, ela foi isso, uma segunda mãe para a gente, né? Para mim é, especialmente, que era mais teu amigo dos 5 lá de casa, acho que nós convivemos muito, jogávamos com bola lá certeza, bastante, né? E sim, a com dona certeza, Marlene ensinava bastante. Mas é, continua, desculpa interromper. não, tranquilo. E, então isso aí foi muito bom. Quero te dizer então que foi um prazeraço mesmo ter conhecido os teus pais e me ajudaram muito naquela época ali, depois que passou o colegial, eu fui para a escola militar, depois fiquei um tempo ali, nós ficamos na parte do futebol, do esporte, né, também. Depois saí, daí fui pro exército, fiquei ali no grupo de artilharia, fiquei quase 5 anos ali, muitos amigos, outro aprendizado, né? E depois que passou ali aquela parte, daí então a gente pega a parte mais profissional, né, de como se diz, ir para a luta, né? Porque não é fácil, a gente sabe que uma cidade pequena você tem muita dificuldade, né? Muita dificuldade de acessos, né? E naquela época não é, apesar de agora ter muita facilidade, tá na palma da mão. Naquela nossa época não tinha, né? Então, terminei os estudos na escola, depois fui conseguir um emprego, depois ali até foi lá na pizzaria, né, do antigo Ponto X, né, onde fiquei lá quase 10 anos, lá com a Dona Velha e o seu Cezimbra. Grande abraço a eles também lá. Meus colegas também que tiveram esse bom tempo lá com nós também. Aprendi muito lá. Tudo que a gente tem de conhecimento no decorrer dos anos, da etapa das nossas vidas, tudo é conhecimento, a gente absorve, aprimora. Então, assim, ó, foi uma experiência muito bacana. E aí depois tentei também, mais adiante, colocar um negócio próprio, e aí fui trabalhar em outros lugares também, aqui, mas sempre com aquele intuito, assim, ó, daquela questão de poder ajudar, né? Querer ajudar mais do que a gente pode.
porque a gente vê uma lacuna muito grande na desigualdade que existe, né, social, a gente vê hoje em dia. E Santiago, não por ser uma cidade pequena, tem as suas qualidades, tem seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos, como qualquer outro lugar. Mas eu sempre tive esse intuito de poder ajudar as pessoas. Então, no decorrer do tempo, teve esse surgimento aí para presidente do bairro e aquilo me chamou muita atenção. E eu fui à luta, daí, graças a Deus deu certo, né? E a gente está tentando contribuir da melhor forma possível, né, professor? Isso. Volney, assim, ó, do meu lado, aqui eu posso dizer, para quem está nos assistindo, já dando boa noite para o Fabiano Machado, boa noite, amigos. A Ana Maria Godoy de Almeida, boa noite. Obrigado, Ana. E a Águida Leal, boa noite por estarem nos acompanhando. Quem estiver acompanhando aí, se puder colocar a cidade de onde está assistindo, né, dando uma boa noite, e colocar a cidade também é interessante. Uma parte a gente se conhece já, o pessoal que costuma aparecer aqui nas lives, mas é interessante aí para a gente saber de onde o pessoal está assistindo esse debate. Volney, na minha parte, sobre ativismo cultural, gostaria de dizer para todos que estão assistindo que nós temos que ter alguns objetivos de vida, porque nós, enquanto seres humanos, nós trabalhamos, né? Então, nesse trabalho, no dia a dia, nós passamos parte da nossa vida, e, aliás, a maior parte da nossa vida, nós passamos no trabalho, né? 2/3 do dia, né? Manhã e tarde, uma parte da noite nós passamos com os familiares e no final de semana, mas outra parte nós estamos dormindo, descansando, né? Então, nós vivemos muito em relação ao trabalho, né? Só que quando nós colocamos um objetivo mais, uma atividade de um hobby, uma atividade extra, uma atividade de doação, uma atividade de caridade, uma atividade social, uma atividade de cultura, na realidade a gente passa a ter uma relação interpessoal muito maior. Nós conhecemos pessoas e é aquele negócio, muitas vezes nós damos com a cara na parede, né, dentro dos conflitos naturais, e muitas vezes nós temos grandes emoções, né? Então, praticamente no meu ativismo cultural, e aí o Volney vai falar do ativismo social dele, que é um ativismo social e cultural, né? No meu ativismo cultural, eu tive uma oportunidade muito grande, significativa, de ser presidente por 2 gestões da Casa do Poeta de Santiago, né? Eu senti as qualidades, né, os pontos positivos, cometi erros, tive acertos, juntamos um grupo e naquela coletividade nós tentamos contribuir de alguma forma para a cidade de Santiago, lá em Santiago. Atualmente, eu tenho uma participação aqui ativa na Academia Santa Maria de Letras, na Casa do Poeta de Santa Maria. Então, por exemplo, nós organizamos encontros, cursos, atividades extras, que não possuem um objetivo de ficar rico, não possuem o objetivo de ganhar dinheiro, não possuem o objetivo de conseguir posses. Porque, infelizmente, no nosso país ainda, um escritor, ele não consegue, salvo exceções. E se vocês perceberem no caso da literatura, o escritor, em sucesso, geralmente ele está atrelado a alguma atividade na mídia, alguma atividade na televisão, alguma outra atividade no próprio jornal de grande circulação, exceto esses poucos indivíduos que já têm uma notoriedade no país, na literatura, o segmento do escritor é difícil. Mas, se você quer mudar o mundo, isso aqui é o Tolstói, você tem que começar pela sua aldeia. Então, quando você vai realizar uma atividade cultural, é por um grupo determinado. No meu caso, agora aqui na cidade de Santa Maria, do Volney, no caso, atividade social e cultural lá em Santiago. Então, Volney, para te passar de volta a palavra, eu queria que tu contasse uma ou duas atividades, né, o que você estava me falando antes, sobre a festa junina e outras atividades que a associação
de bairro Ana Bonato, que você é presidente e realizou. Mas primeiro, antes disso, fala um pouquinho o que é a Associação de Bairros a Associação do Bairro Ana Bonato, e aí conta para nós aí alguma atividade que vocês tenham realizado o ano passado e esse ano. Uhum. Perfeitamente, Giovanni. O pessoal que conhece, né, aqui o bairro Anabonato sabe que é um bairro um dos mais distanciados da cidade, aqui do centro da cidade. É um dos bairros mais carentes aqui da nossa cidade de Santiago, né? Quem conhece sabe o que a gente está falando. E a dificuldade é que ela é muito grande, né? Então, o que acontece? O que a gente busca? A gente busca interagir, né, a nossa associação com os moradores. De que forma? Da maneira de transformar. Vonei, Oi. eu vou te pedir que o fone que tu está aqui dentro da gola, tu deixa ele solto, porque quando tu está se movimentando, ele está raspando e está fazendo som. Aí, Perfeito, desculpa, agora melhorou. agora, deve melhorar, pode falar. Então, o desafio é muito grande, né, Giovanni? Porque mobilizar uma sociedade, né, que ela já vem assim de um determinado lugar, porque nós temos uma coisa muito triste, né, aqui na nossa localidade, no bairro Ana Bonato, que é a parte da discriminação. Infelizmente, Giovanni, essa parte aí pesa muito aqui em Santiago. E fazer um trabalho para interagir junto com a nossa população, um trabalho junto com eles, levantar a autoestima deles, mostrar que é possível a gente atribuir tarefas, atividades, coisas sociais com eles, é muito difícil mesmo. Mas quando a gente começou, o que a gente assumiu, Giovanni? A gente começou a buscar parcerias, começou a buscar parceiros que viessem atrelar junto com a gente aquele âmbito, aquela ânsia que nós tínhamos de melhorar a qualidade de vida, a qualidade do bairro, a imagem do bairro, num determinado sentido, né? Então a gente começou a trabalhar bastante sobre isso, interagir muito com a comunidade, e a gente foi fazendo eventos para atrair essas pessoas para junto, tirar a própria comunidade de dentro do bairro e se comunicar mais, para ver as demandas, para ver os problemas. E dentre essas, a gente fez umas atividades na festa julina do ano passado, que reuniu, foi um espetáculo, posso dizer assim, seguramente que foi perfeito, né? Em todos os âmbitos. Mas o que a gente queria levar? A gente queria levar a necessidade dessas pessoas entenderem que elas são importantes. São importantes para o bairro, são importantes para a cidade e fazem parte do grupo social aqui de Santiago. É isso que tem que ser levado em conta. Muitas vezes não acontece isso, e aí as pessoas acabam por certas coisas, por uma dificuldade financeira, por uma dificuldade de não ter o trabalho, essas pessoas acabam deixando de lado certas coisas. Nós fomos buscar parceiros para fazer essas atividades, e entre outras, e a gente queria fazer muitas outras coisas. Mas a dificuldade, ela impede. O que falta mesmo é um pouco mais de coerência, né? Uma visão diferente do bairro. Porque o bairro, todo mundo sabe, tem bairros que são qualidade melhor de vida, tem uma situação financeira melhor, outros não. Mas não é culpa dessas pessoas estarem nesse momento, nesse lugar. Não. Essas pessoas, elas precisam serem mais atendidas, elas precisam de mais atenção, como se fosse na escola, te dar um pouco mais de educação, um pouco mais de carinho, de âmbito. Isso falta muito hoje, né? E a gente tem vindo fazer esse trabalho aí para mostrar que é possível, né, professor Giovanni? Bom, uma coisa que talvez nós brasileiros tenhamos que melhorar um pouco a nossa consciência de cidadania é o fato de que nós sempre colocamos a culpa no outro. Nós geralmente, né, para não sempre, não generalizar, mas o que acontece muito na nossa sociedade é colocarmos a culpa no outro. Então, a violência está no outro, a culpa está no governo, as coisas são ruins por causa do governo, né? O governo não ajuda, etc, etc. Quando se fala em ativismo cultural, ativismo social que você faz, se fala basicamente num grupo de pessoas
e se uniram em prol de um objetivo comum. Né? Então, o objetivo comum de vocês aí no bairro Ana Bonato, que é presidente da Associação de Bairros, o objetivo comum é fazer atividades sociais e culturais em prol do bairro. Né? Qual é o objetivo da Casa do Poeta de Santa Maria, que é a entidade que eu participo agora? O objetivo da Casa do Poeta de Santa Maria é proporcionar atividades literárias. Né? Só que, na realidade, se nós percebemos, tanto a Casa do Poeta de Santa Maria, como a Casa do Poeta de Santiago, como a Associação de Bairros Ana Bonato, nós estamos falando aí de entidades, grupos que estão fora de um governo municipal, ou de um governo estadual, ou do governo federal. São entidades que se constituíram, já possuem uma personalidade própria. É claro que essas entidades elas são formadas de pessoas, mas é nesse ponto que esse ativismo cultural, muitas vezes as pessoas confundem ativismo social, ativismo cultural, ativismo social com ativismo ideológico. Então, o ativismo ideológico, ou seja, tem o objetivo de ter ideologicamente as pessoas, isso tem grupos que têm essa finalidade. Mas a ação cultural do cidadão contribui para a própria. Então, quando a gente percebe que a educação e a cultura a educação não é responsabilidade da escola somente, ou dos pais responsáveis, mas a educação e a cultura, elas estão aí nas diversas entidades, né? Então, a Águida Leal, por exemplo, ela está escrevendo aqui no comentário, Águida, que é daqui de Santa Maria, eu sou vice-presidente do Centro de Apoio a Dependentes Químicos e Familiares da Vila Kennedy, em Santa Maria. Olha que legal, Rony. Né? Precisamos de muita ajuda sociais, ser uma vila muito carente. Né? Então, a Vila Kennedy aqui é uma vila muito parecida com o bairro Ana Bonato aí em Santiago. O bairro Ana Bonato também é um bairro que possui bastante pessoas carentes, né, Volney? Então, nós percebemos aí, Volney, a Águida, com essas atividades, que são atividades extras, certo? Num país que tem pouquíssimo dinheiro como o nosso, é essencial que essas atividades elas sejam executadas. E quando nós falamos em ativismo cultural, nós falamos sobre isso. Né? Então, Volney, além da festa junina, né, qual outra atividade vocês realizaram? Você tem uma diretoria, vocês possuem um grupo, né, que realiza decisões e atividades, se reúnem para debater quais atividades vocês vão realizar, é isso? Sim, perfeitamente, professor Giovanni. Isso que tu falaste aí na parte aí tanto da educação como da parte do social, isso aí é uma corrente, é um elo. E essa corrente ela tem que estar interligada em todos os âmbitos. Se ela não estiver ligada em todos os âmbitos, em algum ponto lá ela vai dar problema. Tanto na parte ali social, na parte da saúde, na parte da segurança, isso aí vai acontecer. Então tem que ser um elo. E aí a associação entra nessa parte para fazer a parte, né, da voz, ouvir a nossa sociedade e levar até os meios competentes as necessidades. Muitas vezes nós temos êxitos, conseguimos, mas outras vezes não. Como tu disseste também, não tem fins lucrativos, nós não ganhamos nada. A gente faz isso por livre arbítrio, por gostar, por querer ajudar e por querer fazer o bem. Esse é o nosso intuito principal. E muitas vezes nós somos mal interpretadas, mas por uma coisa de falta de coerência, de conhecimento aleatório, assim, as pessoas que às vezes, ao invés de querer ajudar, atrapalham. Ao invés de querer doar, obstrui. Então são coisas assim, ó, porque só quem tem o conhecimento, que mora no bairro e que acompanha de perto essas pessoas e entra dentro das casas, vê o que está acontecendo ali dentro, pessoas que às vezes passam necessidade, pessoas às vezes que precisam de auxílio, de ajuda, a gente tem outra visão das coisas.
Porque existe um determinado grupo de pessoas que, infelizmente, vivem dentro de uma bolha que tá tudo bem, que parece que não, tá tranquilo, eu tô trabalhando, eu tô pagando minha conta, eu tô vivendo, pronto. Não é assim. Não funciona dessa maneira. Você pode até pensar assim, fazendo a tua parte, mas você pode mais. Isso se chama o quê? Tirar de dentro de si aquela vontade de querer ajudar, de expandir para todos os âmbitos, não só no bairro Bonato. Não, a gente não está falando, claro, em particular aqui que eu sou presidente, mas num contexto geral de todos os nossos bairros. E aí a gente entra nessa questão toda aí e escolher pessoas para nos ajudar, porque é um trabalho voluntário. Tu tem que muitas vezes deixar do final de semana, o dia de semana, a sua família, vem ali, porque na verdade tu vai pensar no outro, né? Tu vai pensar no outro, o que que eu posso fazer de melhor para aquele cidadão, né? Ah, tem que mandar lá, pedir para vir de repente limpar ali um bueiro, um calçamento, uma árvore, tá precisando de necessidade, passando necessidade em casa, precisa de alimentos, coisas de todos os âmbitos, às vezes que tu tá bem, mas que aquele próximo que tá ali, aquela pessoa, ela tá necessitada. Então a gente reúne pessoas, conversa com alguns empresários de Santiago, tem pessoas muito boas. Eu quero deixar aqui um grande abraço mesmo aí de reconhecimento a muitas pessoas e muitas entidades de Santiago que nos ajudam, não só a nós aqui, mas em todos os bairros, que tornam também a nossa cidade importante. Mas é assim, ó, é uma coisa que ela é totalmente voluntária, né? Então a gente sente a necessidade disso. É como se fosse uma família, né? Vamos cuidar do nosso pátio, vamos cuidar do nosso bairro, vamos mudar, né, a mentalidade do que está acontecendo aqui, o que, que pode melhorar, né? Porque aqui existem pessoas que trabalham tanto na parte central, trabalham fora de Santiago. Então, e saíram muitas pessoas grandiosas daqui, né? E a gente tem na parte do esporte também, que eu acho que depois vamos comentar aí também sobre essa parte que a gente trouxe para os jovens e para as crianças aqui do bairro, e que foi impressionante, sabe? Foi uma coisa muito bacana, com parceiros voluntários, né? Pessoas que vieram dar aulas inteiramente gratuitas, porque eles queriam dar aquela contribuição que eles passaram necessidade lá atrás, e que alguém pegou ele, cuidou dele, ensinou, e hoje ele vem dar o fruto, né, daquele aprendizado. Então, para nós, assim, ó, é muito gratificante e a gente agradece a todas as pessoas que nos ajudam, né, que contribuem com a gente, né, voluntariamente, né, a gente volta a dizer, não tem fins nenhum, né. Mas eu acho que é por aí, João. Bom, Ronley, eu já vou te fazer uma pergunta, mas como eu sou gente boa, eu vou te fazer a pergunta e enquanto eu falo, eu te dou tempo para pensar. Todo ativismo social, ativismo cultural, toda ação social, cultural, nos traz momentos bons e momentos ruins para a memória, certo? Então, é Perfeito. óbvio que nesse tempo, mais de ano que tu está aí como presidente, já faz mais de um ano, né? Você está Sim, faz. presidente do bairro Ana Bonato, em Santiago, você deve ter na memória algum momento que te emocionou positivamente. E é claro que pode ter ocorrido algum negativamente. Eu quero que positivamente, depois tu nos conte um. Negativamente vai ficar o teu encargo, mas positivamente tu vai me contar um, pelo menos. Agora, se quiser contar Uhum. uma frustração, essa aí eu deixo à vontade. Sim, Sobre o que você falou, o que você comentou, dessas facilidades e dificuldades quando nós estamos à frente de entidades sem fins lucrativos, né? Porque o grande problema, o grande cuidado que nós temos que ter é as entidades sem fins lucrativos, ela realmente é uma entidade sem fins lucrativos? Claro que uma associação de bairro como a Ando Modato se sabe, né, que é uma entidade sem fins lucrativos. Mesma coisa uma Casa do Poeta Santiago, uma Academia Santa Maria de Letras, uma Casa do Poeta de Santa Maria. Mas nós sabemos que no Brasil se tem que ter cuidado determinadas entidades que se dizem sem fins lucrativos e muitas vezes existe ali o próprio dinheiro público sendo investido até como um objetivo de desviar o próprio dinheiro público. Mais especificamente, determinadas instituições não governamentais, né, que têm esse objetivo escuso, né, mas que não é o caso
muito, não é muito o caso aqui na região sul, né? É mais em outras regiões do país que acontece bastante isso, né? Então, cada um, cada ser humano, cada cidadão brasileiro deveria, isso é uma opinião, você que está assistindo, você pode discordar, né? Mas cada cidadão, a se considerar um cidadão, a se considerar um cidadão, ele deveria sim ter uma atividade cultural ou social extra, porque é muito fácil, enquanto cidadão, o indivíduo cobrar o governo, ou seja, os políticos são corruptos, mas os políticos são sociedade, ou seja, eles são representação da nossa sociedade. Ah, o governo municipal não está funcionando, né? O governo, o legislativo municipal, os vereadores não estão funcionando. Ah, o governo estadual, os deputados não estão funcionando. O deputado federal, não, e assim por diante, né? Não estão funcionando. Mas a democracia, ela não parte só do princípio do voto. Bom, Ney, isso é um grande problema que nós temos no Brasil, é que o cidadão, ele pensa, uma parcela da sociedade pensa que democracia é somente o ato de votar, mas não. A democracia, ela passa por você se inserir na própria sociedade, contribuir para a própria sociedade. No teu caso, eu te dou os parabéns, né? Eu sei quem você é, então não estou falando com desconhecidos. Conheço o Volney É Polga verdade. desde que o Volney tinha 8, 9 anos de idade, né? A gente Eu já começou a tô fazer com amizade. 42, né, Giovanni? Então, Não parece, parece 70, 80, 90, 100. aí Agora, pegou pesado, 42 né? anos, né? Pois é, nós brincávamos juntos lá na infância e eu fui acompanhando teu crescimento, né? Nós somos compadres e tal, mas esta a tua função de cidadão, de você tirar o teu tempo de folga, eu sei que a tua esposa te acompanha também deve fazer parte aí Ah, da bastante, diretoria, acompanha. A Emanuele também, minha pitoca. toca, a família toda está engajada, e é uma família que está engajada, não está recebendo financeiramente, mas está Isso, contribuindo para a isso. sociedade e culturalmente está recebendo bastante também. Então, Perfeitamente. isso é fantástico. Então, isso é cidadania. Né? Isso. Isso é cidadania. Isso aí, na língua portuguesa, tem duas palavras que definem isso: o altruísmo e a abnegação. O altruísmo, né? Ismo é o grupo que pensa no outro. Altri é outro. Ismo é grupo que pensa no outro. E a abnegação é negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Muitas vezes vocês aí da associação de bairros, ou quem tem uma atividade cultural, uma atividade social, emprega, né, tempo extra que poderia estar fazendo outra coisa, mas sempre com fatores emocionais importantes. Eu digo para ti que, exceto família, né? Exceto família, trabalho, as melhores lembranças que eu tenho comigo é dessa minha caminhada em grupos de literatura, bastante emoções. Mas eu quero agora, te passando a palavra, tu nos conte algum fato, ou alguns fatos que tenham te emocionado, tenham te causado emoção positiva e também, se quiser, negativa, nesse ano que você está aí com esse seu ativismo cultural e social na Associação de Bairros em Santiago. Belas palavras, né, Giovanni? Eu faço das tuas as minhas, né? Tudo isso que tu colocaste aí. Mas um fator muito importante, mesmo que tu falasse da sociedade, é a comunidade também interagir, a comunidade se engajar nesse meio de mudança, né? Porque não adianta só cobrar, realmente. Lógico, o pessoal vai lá, elege seus governantes, ele vai querer resultados, óbvio, isso é normal, em qualquer lugar do nosso país e do mundo. E quando as coisas não funcionam, a gente tenta melhorar, né? Essa é a parte principal do contexto, né? Mas a comunidade em si, ela tem um papel fundamental, não só de ajudar, mas de ser vigilante também.
no que acontece dentro do bairro, no que acontece na parte de mostrar os erros e trazer até nós para a gente tentar mudar. A gente não tem aquele poder de mudança total, né? A gente vai fazer o que dentro dos nossos limites, até mais, mas a gente vai. Isso na palavra minha, no meu compromisso como presidente da associação, a gente procura sempre melhorar e bastante, e ter um relacionamento muito agradável com todos os meios, né, aqui da nossa cidade. Mas assim, ó, por exemplo, nós tínhamos uma parte aqui do nosso bairro que ela estava sempre com um problema ali do pessoal colocando lixos irregulares. Passa um programa aí da, da cidade ativa, que é da prefeitura de Santiago, recolhe de manhã, de tarde já tem lá lixo de novo. E aí o pessoal vinha reclamando, isso e aquilo. O que aconteceu? 2, 3 moradores se reuniram nesse determinado lugar ali e cercaram, plantaram árvores, plantaram flores, terminou com o problema. Terminou com o problema. Por quê? Porque 3 indivíduos dessa sociedade foram à frente e disseram que iam fazer, vamos lá. Foram ali no horto, pegaram as mudas de árvores, foram ali, plantaram, terminou o problema. Muitas vezes nós ficamos parados apenas cobrando. Queremos que façam isso, que façam aquilo, papapá, papapá, mas nós não tomamos a iniciativa própria. Mas quando tu toma a iniciativa própria, que aquilo ali é um bem comum teu, prazeroso, tu começa a ver a vida de outra forma. E nisso eu convido as pessoas que estão assistindo isso a fazerem isso. Como várias vezes eu falei para as pessoas que às vezes não conhecem nem a entrada do nosso bairro, para onde é que entra, para onde é que sai, final de semana, está trabalhando, pega seu carro, pega sua moto, desce aqui, vem conhecer, apenas entrar, ver como é, o que está fazendo, o que está acontecendo, sabe? É muito importante isso para saber. As pessoas têm que entender que muitas vezes nós moramos numa cidade e queremos que aquilo funcione daquela determinada maneira, naquele determinado ponto. Só que nós esquecemos que na sociedade existem os bairros e nos bairros estão uma grande parte de crianças, jovens, esperando aí uma oportunidade, um emprego, um futuro melhor. E que muitas vezes se botam os óculos e se esquece disso. E só se lembram em determinadas ocasiões que não é o correto. E nós aqui não vamos falar em política, porque não é o momento, nem queremos, nós temos só na parte social, e é importante isso. Eu queria muito dos sonhos meus, quando a gente passou ali, que a gente conseguiu entrar, trazer projetos sociais. Fomos atrás de alguns projetos aí que não deram certo, outros não quiseram, muitos não quiseram, a maior parte, a verdade é essa, né? Tem que ser dita. Não Volney, puxando até o eu braço. gostaria agora, desculpa te cortar um minuto, Uhum. eu só fazendo uma pausa para trocar a fala, só dando boa noite a 2 pessoas que comentaram ali, a Mima Araújo, né, falou tudo, escreveu, então aí um elogio, talvez a tua fala, ou a minha, não sei, né, e Obrigado, né? Mas eu acho que é por aí. a Cirlei Stein, que é enfermeira lá de Juí. Boa noite, Cirlei, obrigado por estar nos acompanhando. E, Volney, eu queria, tu estava falando desses teus projetos do bairro Anambonato. Para quem está chegando agora, nesse momento, nós estamos falando de ativismo cultural e social sem fins lucrativos, certo? Então, quando se fala de ativismo cultural e social sem fins lucrativos, o leque é amplo, né? E o Volney, ele é presidente da Associação de Bairro Ana Bonato, da cidade de Santiago. Para quem não conhece a cidade de Santiago, o bairro Ana Bonato, ele é carente, né? Ele possui determinada carência. Por causa disso que o Volney está falando de determinado local é de um jeito, outro local é de outro jeito, né? Então, isso é normal. Em qualquer cidade, você tem o centro da cidade, especialmente de interior, né? Basicamente, ali, falando de Porto Alegre, o centro histórico é bastante antigo. Em outros locais em Porto Alegre que a urbanização é melhor. Mas em Santiago, uma cidade pequena, o centro geralmente é melhor cuidado do que bairros que são um pouco mais afastados. Né? Quem conhece Santiago, ou passou por Santiago, quem não é de Santiago, tem a churrascaria ali, o posto do Batista, o bairro Ana Bonato é Isso, ali perto. Né? Mas, isso. Volney, antes de passar para. Eu quero que você fale de um projeto muito bonito que eu vi aí do teu bairro, na Bonato, da tua associação, que é aquele projeto do judô,
que vocês fizeram com as crianças, levando esportistas, mas o César Aguiar, César, coloca o endereço aí da tua barbearia, meu amigo, eu corto o cabelo lá, Ronei. Deve O ser pouco que eu muito tenho. bom, hein? Na Tu deve verdade, ser o de manhã, César de tinha tarde que à me tarde. pagar, né? O César tinha que me pagar, mas ali na barbearia do César Aguiar é R$ 10 o corte com a máquina e 20 com a tesoura. E, na verdade, ele deveria me cobrar menos 10, mas aí o César está colocando assim: parabéns, Volney, pelo seu trabalho. Nunca Ah, fosse muito obrigado. questionado, né, politicamente, se tem pretensão política, ele está te perguntando. Bom, mas isso é outro assunto. Volney, eu quero que você fale para nós daquele projeto que vocês realizaram lá com o judô. Conte um pouco sobre esse projeto que eu achei muito bonito pelas fotos do Facebook, né? Não estava lá. Perfeitamente, Giovanni. As fotos são reais, não é nada de montagem. Nós queremos agradecer, né, esse pessoal aí que estava engajado com nós aí do judô, que foi uma oficina que a gente buscou uma parceria junto com o projeto Taifa Santiago, na pessoa ali do seu Vondei Turquete, do nosso amigo ali, o Lucas. E a gente queria fazer isso aí, ó, entre outros, porque a gente viu a necessidade, às vezes, de. As crianças vão para a escola, né? Tem aquela parte toda ali de educação, de ensino, depois voltam para casa. Então, nós estávamos preocupados com isso. O que nós podíamos fazer com essas crianças, né? Então, eu fui atrás de pessoas assim que pudessem colaborar com a gente, né? Desses processos aí para fazer o judô, né? E aí entra aquela pergunta que tu me fez, qual foi a coisa mais prazerosa que tive, o que eu senti de emoção? É você correr atrás de um objetivo, é uma coisa simples, parece simples, mas não é. Correr atrás para te formar uma turma de judô, arrumar um professor, arrumar parceiros, gostarem da tua ideia, trazer para onde não tinha acesso nenhum aqui do bairro Ana Bonato, que as pessoas tinham que sair daqui para fazer o judô, ou fazer o Muay Thai, que depois eu vou entrar nessa questão também. Lá em cima, ter que pagar, porque bairro carente, as pessoas às vezes trabalham por um salário mínimo, às vezes por um pouquinho mais, e olha lá. Então, nós queríamos fazer isso e graças a Deus deu certo. E as crianças vieram, os jovens vieram. E aquilo ali para mim foi muito prazeroso. Foi uma coisa muito linda, porque não é só aquela questão de tu botar o kimono, tu ir pro tatame e fazer os golpes, não. Tem toda uma disciplina. E a disciplina parte desde a hora que tu chega, como tu larga o chinelo, como tu cumprimenta o sensei, o professor, a professora. E aquilo ali é uma coisa assim, ó, maravilhosa. Tu vê o brilho das crianças fazendo esse trabalho e tu ser responsável por isso, não tem preço. Não tem preço. Eu quero aproveitar, deixa, eu quero mandar um grande abraço aqui para o nosso amigo aqui, que é o nosso aluno do Muay Thai, que é o Alexandre, que o seu pai, o, o André, que é instrutor de Muay Thai agora, e que saiu da academia, que eu quero mandar também um abraço para o Márcio Açougueiro, do Muay Thai aqui de Santiago, que o André fez toda essa parte do Muay Thai e hoje ele é professor porque ele passou pelas necessidades. E ele se voluntariou, né, sem fim nenhum, a dar as aulas de Muay Thai gratuitamente para as crianças. E esse processo também das aulas de Muay Thai entrou no mesmo segmento. E o Alexandre, para nossa grata surpresa, foi campeão iniciante, que teve uma competição agora, foi no ano passado, né? Foi? Do ano passado, ele foi campeão. Saiu aqui do bairro Bonato e foi lá e subiu no pódio. Por quê? Porque a gente acredita que a educação e o esporte é o alicerce da vida de todas as pessoas. Isso aí. Isso aí é algo que nos emociona. Você me fez lembrar Emociona, duas porque. Pode falar. Você me fez lembrar duas coisas, tá? Eu quero dizer aqui. Primeiro, eu tive pelo menos dois jovens que passaram pela entidade cultural que eu fazia parte e atingiram aí a questão de ser escritor, né? Porque você ser escritor, no caso da literatura, no Brasil existe um preconceito muito grande, né? Muito grande com o fato da cultura de elite ou da cultura erudita, porque a cultura ela tem uma divisão de cultura erudita, cultura popular e patrimônio cultural.
certo? Então, a cultura popular, nós podemos falar da literatura de cordel, a própria música popular. Esta cultura popular, ela, aspas, é mais fácil de ser acessada. Mas quando você vai para uma cultura erudita, eu vou dar um exemplo de cultura erudita, você tocar música clássica, dançar balé, apresentar participar de uma apresentação de teatro, né? Você tem que ter uma técnica por trás disso que é difícil o acesso, né? E tudo que é produzido materialmente faz parte do patrimônio cultural, certo? Então, Perfeito. isso é perfeito, acho que o pessoal está compreendendo, né, bem, né? Só que, para o fato de ser escritor, aí em Santiago mesmo eu arrumei umas brigas, Volney, porque, como professor que eu sou, eu parto do princípio do modernismo para cá, do modernismo brasileiro para cá, da literatura contemporânea. A literatura explodiu, que você aprende a caminhar caminhando. Ou seja, você aprende a escrever escrevendo. O Escrevendo. escritor é aquele que escreve, né? Qualquer indivíduo, quantas pessoas têm um livro engavetado, né, tá lá guardado por medo de lançar esse livro. Só que escritor Pazini, é aquele que não te fala, interrompendo, eu conheço um rapaz que ele escreve música. Ele escreve música. Ele me mostrou e ele tá nesse patamar. E olha, eu te digo, o cara é bom. É muito bom certo, mesmo. certo. Então, assim, por exemplo, numa editora de livros, quem quer lançar livros, sempre existe a pessoa que é o revisor ortográfico da língua portuguesa, né? Então, os próprios originais, digamos, do Machado de Assis, tinham erros de ortografia. Até Machado de Assis cometeu erros de ortografia. Quem somos nós? Né? Sim, E aí imagina. entra o negócio. Você só pode publicar um livro quando você é um intelectual ou um erudito na literatura, ou você pode construir ativismos, né, educacionais, ativismo cultural, e você aprende a escrever escrevendo, a caminhar caminhando. Né? É Então, isso aí. agora mesmo, para quem está nos assistindo aí, o nosso público está muito bom, né? Quem está nos assistindo, nós estamos com uma campanha aqui do ativismo cultural, que é uma campanha sem fins lucrativos, que é conseguir uma sede da Casa do Poeta de Santa Maria. Porque a Casa do Poeta de Santa Maria tinha uma sede na praça ali, na Saldanha Marinho, no Centro Cultural. O Centro Cultural ele foi interditado pelo Corpo de Bombeiros por risco de queda. E aí as entidades que possuíam salas ali perderam essas salas. Então, o material da Casa do Poeta de Santa Maria ele está loteado ali num depósito, né? E aí nós conversando entre os escritores da Casa do Poeta de Santa Maria, a gente pensou, se nós ficarmos esperando o governo municipal conseguir uma sede para a Casa do Poeta de Santa Maria, vai ser difícil. Então vamos fazer o quê? Vamos lançar uma campanha pela internet para campanha de mantenedores da Casa do Poeta de Santa Maria. E aí fica a propaganda. Você, pessoa física, ou você, pessoa jurídica, você pode ser um mantenedor da Casa do Poeta de Santa Maria, contribuindo com pouco, R$ 10 por mês, né? R$ 20, 10, R$ 20 por mês, vai manter a casa, vai proporcionar cultura, porque nós vamos colocar lá a Casa do Poeta Jovem, né? Para jovens escreverem mais na cidade de Santa Maria. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Eu passo a palavra para ti, Volney. Eu conheço a tua forma de agir, conheço a tua. Você sempre foi um cara bastante espontâneo, né? Você foi um cara que tem uma boa comunicabilidade. Você é bem extrovertido desde a época lá da infância, tu era mais Desde extrovertido, aquela época. e eu era mais quieto, sempre fui mais quieto. Eu já Eu não era tenho mais uma agitado, né? no dia a dia, assim, talvez aqui numa live a gente tenha uma boa comunicabilidade. Quem me vê aqui pela live não sabe, talvez, quem não me conhece pessoalmente, que eu sou uma pessoa quieta, né? Então, Isso. você teve essa boa comunicabilidade. Isso te ajudou a ser presidente nessas atividades sociais, né? Nessa atividade social que é uma atividade política,
no sentido macro, né? Porque quando se fala em política, as pessoas pensam em partido, mas a política é a interação dos seres humanos, né? Você sentiu dificuldade ao conduzir uma entidade no relacionamento com os outros, ou tu conseguiu, sei que tu consegue, né? O jogo de cintura natural. Tem que Como é que ter, está tem que sendo essa ter. experiência aí? Olha, Giovanni, eu sempre fui assim, né? Dessa maneira, assim, né? Extrovertido, não Falador. sei como é, comunicativo, falador, né? Mas não é fácil, é difícil às vezes entrar em certos meios, assim, né? Que às vezes tem que ter um certo cuidado, né? Mas não é fácil, não, é difícil tu entrar assim, mostrar para as pessoas a tua ideia de trabalho, o que tu quer fazer, né? De que maneira tu quer fazer, e transmitir isso para eles, que eles possam entender que a gente precisa deles também, né? Então isso aí é um pouco difícil, sim, para te mostrar o trabalho, porque às vezes o pessoal, como tu falaste, o pessoal tem uma ideia diferente. Vai falar na questão de ajudar, vai ajudar já pensando, vai fazer política já pensando. Não, a política existe dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na rua existe a política de tu cuidar o pedestre, de tu ir para o teu lado direito ou para o lado esquerdo, tudo isso existe, né? E as pessoas às vezes confundem as coisas. Então a gente tenta. Eu, 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 eu dobraria a direita. Tu não sei que dobraria a esquerda. Né? Mas Mas continua. assim, ó, foi muito bacana, né? Porque a gente começa a interagir com muitas pessoas, né? E eu sempre fui assim, eu acho que isso transmite uma certa tranquilidade, uma certa coerência, fatos verdadeiros, né? Então isso ajuda. Mas não é muito fácil, não, assim. Não, a gente pode ser, dali a pouco, travar, né? Acontece, embolar o meio de campo, como você diz, né, Giovanni? Mas a gente consegue, assim, fazer um trabalho bom através disso daí. E o bacana de tudo é que as pessoas, quando encontram com a gente, falam e mandam mensagens, as pessoas sempre trocam ideias, mandam sugestões, agradecem também, né, pelo que a gente está fazendo e sugerindo algumas coisas, né, para a gente fazer. Eu, por exemplo, aqui na associação, além do judô, além do Muay Thai, eu queria ter colocado teatro, eu queria ter colocado zumba, eu queria ter colocado capoeira, eu queria ter feito uma biblioteca na associação, eu queria ter construído ali um banheiro na nossa quadra, que infelizmente não deu, né? Mas são todas Eu coisas vou, eu assim vou que a te gente levar busca. bastante livro, como eu te prometi. Na próxima vez que eu for a Eu Santiago, quero, eu tenho quero sim. bastante livro para te passar. Porque essa Mas, ideia da Volney, biblioteca, ela tá em mente ainda. Tá em mente. vai ter que eu vou te levar aí, já está prometido pelo menos uns 30 livros aí. Tá? Agora, Volney, Beleza. 30 livros eu te passo. Tá? Porque é Ótimo, ótimo. melhor nós passarmos o livro para ficar aberto do que muitas vezes livros lidos, guardados, né? A Verdade. Celei está comentando algo aqui que eu quero que tu escute, né, e faça comentários. Boa noite, Volney. Ser presidente de um bairro é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, é gratificante. Com certeza, com certeza, você se dedica e não tem hora. Amigo, eu fui presidente do bairro Modelo. O bairro Modelo, ele também é um pouco distante do centro, né, Silei? Daí da cidade de Juí, eu conheço bastante o bairro Modelo, eu fui dar palestras na escola Modelo, lá no bairro Modelo, por 2 vezes, né, com apoio da Silei. Ela foi presidente do bairro Modelo em Juí e sei como é gratificante a gente, né, estar sempre no meio social, ajudando e reivindicando em prol das pessoas. Muito bom. Verdade, Ela verdade. coloca aqui que é gratificante e a responsabilidade é muito grande. Em que medida? Você sente mais gratificação ou tu sente o peso da responsabilidade? Né? Seja sincero. Eu vou ser sincero, é o peso da responsabilidade. Porque ali, ó, vai muito além, né, de tu expor aquilo que tu tá querendo, né? A responsabilidade, ela parte desde o momento de que eu estou pensando no próximo, no bem comum, na nossa associação, no nosso bairro, nas pessoas do bairro, nas crianças, nos jovens, na terceira idade. Engloba tudo.
E a gente se priva sim, não tem hora. De manhã cedo toca o WhatsApp, toca o telefone, de noite eu estou no trabalho, toca, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer, vamos correr atrás. Ó, pessoal, preciso disso, vamos fazer campanhas. Porque muitas vezes a gente precisa fazer as campanhas, a gente vai nos meios de comunicação, muitas vezes a gente consegue, né, Giovanni? Mas muitas vezes a gente tem que partir para algo mais, né? E a gente sente necessidade disso. Por isso que é importante os elos funcionarem, tanto do bairro, cidade e meios de comunicação, porque as coisas têm que serem as claras, elas têm que fluírem normalmente, as coisas têm que fluírem do lado A e do lado B. Não pode ser duas medidas, pesos diferentes, não pode, ela tem que estar no equilíbrio. Senão, não tem como você fazer um trabalho, não tem como eu fazer um trabalho assim, se determina assim que certas coisas não vão chegar até aqui. E eu preciso fazer isso porque não é para mim, é para aquela pessoa, para aquele senhor que está ali na esquina, para aquela casa lá que está naquela rua lá, que é da estrada de chão, que tem barro, que tem alagamento. A gente tem que buscar sempre melhorar. E não é buscar para mim, para eu, Volney, Polga, me aparecer, aquele lá. Não, é único e exclusivamente para o bairro. E é prazeroso daí, em segundo lugar, em segunda instância, porque tu vê o teu esforço, né? Que tu foi atrás e correu para aquela pessoa, para aquele lugar, e é prazeroso quando as coisas funcionam. A gente se sente bem, a alma fica mais leve e a gente se sente feliz, muito feliz. O dia da gente se torna melhor. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre Casa do Poeta, até em vista do comentário aqui da Águida. A Águida colocou: a Casa do Poeta de Santa Maria pode fazer um trabalho com crianças e adolescentes no centro de apoio, e a sede é no antigo pavilhão da Brigada Militar. A Casa do Poeta de Santa Maria é uma entidade bastante reconhecida aqui na nossa cidade de Santa Maria, porque lá tem inúmeras pessoas que eu admiro muito. Pessoas, inclusive, que são muito melhor do que eu sou. Né? Então, eu poderia citar várias pessoas, eu vou citar algumas, é claro que eu não vou conseguir citar todas as pessoas, mas eu tenho muito orgulho de trabalhar lá, de ser colega do Auri Antônio Sudati, que fez um trabalho muito bonito aí em Isso Santiago, aí, perfeito. vários anos como professor em Santiago. O Auri Uhum. Sudati, ele tem mais de 30 livros infantis. Tu sabe o que é isso, Volney? Um É autor maravilhoso. produzir mais de 30 livros infantis. Eu julgo, na minha ótica, você escrever para a criança uma responsabilidade, inclusive, muito maior. Eu vou te dar aí uns 50 livros infantis, meu, o Beto repleto, né, para tudo Ah, aí, para as crianças. vai ser Tá aqui, prazeroso. eu vou te dar uns 30 livros para a biblioteca e 50 para tudo aí. Tá? Que Então, maravilha, que o pessoal fica muito feliz. E nós também, né, isso. Giovanni? Agradeço e desejar. Muito Não, obrigado. é isso, isso. Aí o que acontece? Você vê pessoas como. Eu tive uma dificuldade muito grande de lançar um único livro infantil, certo? Então, imagina a responsabilidade de tu escrever para criança, o reflexo na própria educação desse indivíduo. Então, desse jovem, desse menino para o futuro, né? Nós temos ali pessoas como a Aurélio Sudati, nós temos a Aide Austin Lima, tem a Denise Reis, tem a Irene, tem a Maria Venite, né? Então, tem diversos, o próprio Miguel José da Silva, diversos escritores, né? E muitos deles realizam trabalho em escolas, Águida. Eles realizam um trabalho de levar a literatura na escola, né? E isso aí, para uma sociedade, é fantástico. Porque para o professor de uma escola municipal, ter a visita de um escritor que faça uma fala para crianças é fantástico. E para a escola é fantástico. Para o escritor é um reconhecimento. Muitas vezes a sociedade ela não a sociedade não dá, né? Que a sociedade ela não nos traz, né? Então a Cirlei está dizendo que também quer, né? Também vou lá em Ó, Juí vai levar uns aumentar. livros para a Cirlei. A Associação de Bairro do Bairro Modelo, que ela tem influências lá na cidade de Juí. Né? Então, a Casa do Poeta, já para ir terminando essa parte da minha fala e retornar para ti,
A Casa do Poeta de Santa Maria, ela precisa de uma sede, né? E nós vamos ter uma sede esse ano. Nós vamos conseguir uma sede lá para, de uma forma ou de outra, né? Nós vamos conseguir uma sede para a Casa do Poeta de Santa Maria. E nós temos projetos lá, por exemplo, de conversar com turmas e levar a turma de alunos passar lá na sede, né, para visitar, para ter contato com a literatura. Nós temos projetos também, Volney, da Casa do Poeta Jovem, que os escritores da Casa do Poeta Santa Maria se reúnem na quarta noite, toda quarta final da tarde, 17 horas, né, toda quarta. E a ideia é ou na terça, ou na quinta, ou mesmo na sexta, fazer um encontro para jovens ali até 21 anos. Né? Uma baita E ideia, perfeito mesmo. a Águida está colocando também, ó, eu quero, vamos fazer um evento bem legal, vamos sim. Mas, Ah, é Volney, interessante. tu falou da festa junina, tu comentou a respeito da atividade esportiva do judô, mais falou daquela atividade que o pessoal ali remodelou uma parte do bairro Ana Bonato, mais alguma atividade aí que a Associação de Bairros realizou, que tu possa nos contar aqui como experiência, né? Porque nós temos aí, em média, modificando em torno de 15 pessoas, né? Claro, um pouco, às vezes sobe, um pouco desce, Isso. para a Associação de Bairros dele. O que mais você realizou lá, o que vocês realizaram? Olha, Giovanni, uma das coisas que a gente estava tentando e começando ali para fazer a revitalização, né, da nossa praça aqui do bairro, que ela é bem grande, é bonita, né? Vi um E risoto lá na internet também, eu vi sim, um risoto. sim, volta e meia nós fizemos um risoto lá também, comunitário aí para também angariar até para a própria associação, né? Para se manter e pagar suas contas normais, assim como qualquer entidade, né? Mas ressaltando aquele ponto também que tudo isso a gente só consegue fazer com o apoio da nossa comunidade. A comunidade tem que se doar também, a comunidade tem que se ajudar. Não é só eu, Vonley Polga, na minha pessoa como presidente, que eu teria e devo, lógico, mas aquele dever. Mas a própria população, ela pode fazer isso e ela tem que se engajar nisso daí, né? Eu também quero ressaltar aqui uma coisa que é feita aqui há mais de 30 anos, né? A Fabiana está aqui, se ela me corrigir, que tem a dona Ana Brolo, que ela é da Pastoral da Criança. E ela cuida dessa parte aí, ó, desde do recém-nascido até antes. E faz a pesagem das crianças, tem as madrinhas que vêm, fazem um trabalho bonito, que trazem ali os lanches, trazem doações. Então, essa parte aí que é feita na associação também, sem fins lucrativos, é uma coisa importantíssima. De uma pessoa também que se dedica a cuidar das nossas crianças desde o início, há mais de 30 anos, é magnífico, é perfeito, isso tem que ser louvável. Quero dar os abraços, mandar um abraço para ela, né, pelo belíssimo trabalho que ela é feita, né, vinculada ali à Igreja Católica, né. Então, para nós, assim, são coisas que é só o bem comum, né, professor Giovanni, porque não tem como descrever, só quem sente isso, né. E a frustração, naquela parte que tu me comentaste ali, a frustração é quando você não consegue, né? Aqueles projetos, aqueles objetivos que tu corre atrás, não consegue sensibilizar, porque não tem muito apoio, né? Pela situação do bairro, pela tudo isso. Mas essa é a parte principal, porque tirando as outras partes, a gente conversa com todo mundo, a gente sempre está bem situado com a comunidade no modo geral, no contexto geral, né? Mas a questão é mais de apoio mesmo, né? De ajuda mútua, tanto dos moradores do bairro como na cidade no modo geral, né, Giovanni? E a gente tenta fazer isso expandir de uma maneira positiva, né? Porque um bairro, quando eu não vou dizer que seja deixado de lado, mas quando não se tem muito incentivo de melhorias, desde o acesso, qualquer um deles de vias, você acaba, né, ficando, pô, aqui podia ser melhor, por que que lá não é? Aí tu vai em outros lugares aí um pouquinho um contexto melhorado. E aí tu busca, né? Mas só que às vezes a gente não consegue. Então esse é o ponto negativo, né? A frustração nossa é quando a gente não consegue trazer isso para o nosso bairro, né? É isso. Bom, Ney, nós já estamos aí há mais de 1 hora e meia de live, eu acho que já estamos aí chegando à nossa reta final, mas é muito fácil, né? E aí o Tolstói, que é um escritor russo, e o
o Gregório de Matos Guerra, que é um escritor lá brasileiro, conhecido como Boca do Inferno. Os dois, então, tem uma frase que é significativa para quem está assistindo refletir um pouco, porque muitas vezes é fácil se emocionar e não fazer nada, é fácil se emocionar e não fazer nada com a criança lá da África, né? Está longe do nosso dia a dia. Ou seja, é fácil se emocionar e dizer, olha que pena, coitada daquela imagem distante, você se emociona, mas está longe. Difícil é você se engajar, você se dedicar à sua aldeia, você se dedicar ao próximo que está perto e está necessitando. E o grande avanço do ser humano se baseia em caridade, gentileza, né? Educação, gentileza, caridade. Só que a caridade, isso tudo tem que ter amor por trás, né? Só que aí tem um Com negócio. certeza. Voltando ao Tolstói, e eu comentei no início dessa live e reforço, né? Se você quer mudar o mundo, comece pela sua aldeia. Aí nós podemos puxar, né? Se você quer mudar o mundo, começa pela sua associação de bairro, começa pelo seu bairro Nabonato, né? E o Gregório de Matos Guerra, não sei se o meu amigo está aí assistindo, o César Guiar, mas o Gregório de Matos Guerra escreveu, né? Existem políticos que querem mandar, dominar ou guiar o mundo, não arrumam a sua cozinha, né? Então, isso aí também eu quero fazer uma puxada para a questão da localidade do bairro, do local onde se mora. Aí é a cozinha da tua vida, e parabéns, tu está trabalhando na cozinha que é o teu bairro. Então, muitas vezes, nós ficamos aí pensando no mundo, que o mundo tem que ser melhor, no aspecto das ideias, e não temos ações práticas. Eu acredito, eu creio na literatura, eu creio na educação, eu creio na cultura como uma forma de modificação da sociedade. E a associação de bairros também é social e também é cultura. Nós temos aí mais dois comentários, então eu vou ler os comentários, vou passar a palavra a ti, já serão as palavras finais, os teus agradecimentos, alguma coisa mais que tu queira complementar, né? A Cilei está colocando aqui o meu amigo Enio Trecker, da comunidade do Alto da União, está assistindo. Que maravilha a comunidade que eu trabalho na área de saúde. Então, o Enio Trecker, desculpa se eu errei o nome, mas é o Enio, acho que até eu conheço o Enio, que é o Enio que eu estou pensando, né, Cilei? Ele é lá da comunidade Alto União, em Juí, e vê a maravilha da comunidade. É ação do morador na própria comunidade. Isso. É muito fácil sentir pena do universo, sentir pena das crianças na África, na China, na Etiópia, e é muito fácil também criticar o governo como se fosse responsabilidade somente dos governos, né? Então, palavras finais para ti, que cuida da tua cozinha, né? Que cuida do teu bairro, cuida da tua aldeia, palavras finais, muito obrigado aí, vou agradecer no final, a palavra está contigo. Perfeito, Giovanni, agradeço aí pela cozinha, né, que a gente cuida bastante, né, tenta cuidar ao menos, né, mas realmente, né, a gente tem que cuidar daquilo que está próximo da gente, né, porque é daqui que a gente mora, é aqui que a gente vive, são aqui que estão as pessoas que estão precisando, né, e que a gente tem que dar atenção mútua para eles, né, desde do início, e a educação é um papel fundamental disso, né, e a gente acredita que isso é possível, né, numa das frases que eu vi que tu falaste agora do escritor, eu tinha visto uma num filme também, Cruzadas, que tinha um trecho que dizia assim, que homem é o homem que não transforma o mundo, né? Por que que eu estou aqui? Para que eu estou aqui, né? A verdade é que a gente está sempre num aprendizado, e esse aprendizado, ele é um aprendizado mútuo com o próximo. É por isso que a gente está aqui, para a gente melhorar o nosso mundo, o nosso meio, as nossas relações com todos.
é muito fácil, como tu falou aí, a gente criticar mundos e fundos e o pessoal falar disso, daquilo, mas é importante, às vezes, eles deixam de lado, às vezes, o que está na frente, o que está do lado, o que está na outra quadra. E isso aí é muito, muito chato isso, né? E a gente tem um papel fundamental para tentar mostrar isso de uma maneira diferente, né? A gente aqui quer agradecer a todas as pessoas que nos ajudam, que nos ajudaram desde o ano passado, aquele pessoal que acreditou em nós, no nosso trabalho, né? A gente espera estar fazendo um trabalho bom, a gente sabe que não é fácil. Eu agradeço a ti, né, professor Giovanni Pazini, que é uma pessoa bem mais instruída do que eu, né? Por essa nossa primeira live, eu acho que deu para dar um recado bacana para as pessoas, né? A gente fica muito feliz. Agradecer a minha esposa, a Fabiana, um beijo na minha filha Emanuele, né? E a gente está, assim, procurando sempre melhorar. E a gente precisa cada vez mais de apoio e que as pessoas possam olhar para o outro de uma maneira diferente, né? Apesar de tudo isso que está acontecendo aí com essa questão toda aí de pandemia, mas é o momento da gente refletir e ver o que podemos fazer de melhor, né? Para que as coisas possam fluir da maneira correta. Bom, Ney, nós não tínhamos combinado nisso, nem sei se tu vai me dar uma resposta, mas deixa aí alguma forma de contato para se alguém de Santiago, ou mesmo de fora, mas especialmente alguém de Santiago deseje, tenha a intenção de contribuir com alguma coisa com a Associação de Bairros Ana Bonato. Às vezes a pessoa quer contribuir com no próprio trabalho voluntário. Né? Você falou daquele professor do Do Muay Thai, André, do do Muay professor Thai, isso é. do Aham. judô, são Isso, pessoas do que judô. estão contribuindo com a tua comunidade com serviço, não Exatamente, necessariamente serviço. dinheiro, né? Serviço que é Exatamente. o afagar o próximo. Quem é de Isso, Santiago perfeitamente. conhece o bairro Ana Bonato, é um bairro que precisa de pessoas que façam o acolhimento dos outros. Né? Isso. Mesmo que por uma campanha do agasalho, né, Vonei, por uma campanha do quilo, ou mesmo por uma atividade como esse professor de judô. Deixa um contato, eu não sei se um e-mail ou um contato telefônico, um número de celular, que as pessoas possam te contatar publicamente, né, digamos assim. Uhum. Tem algum contato que possa deixar? Tem sim, Giovanni. Pode ser o meu próprio telefone, né? Que é 99640 0642, né? 55 a área, né? Então a gente está sempre aberto a Então, isso porque é repete aí, importante, sim. 555 DDD Isso, 9. 99640 0642. E aí entra em contato com a gente, trocar umas ideias, né, Giovanni? Porque a gente sabe que agora está um pouco complicado com essa questão da pandemia, mas é sempre bom a gente trocar umas ideias. Quero mandar um abraço também para a professora Rose, né, do judô, a Rose Lima, né, que é a professora do judô aí da turma, que agora estão parados por enquanto, mas em seguidinho, em breve a gente vai começar, né, Pazini? E eu acho que mais ou menos a gente pôde explicar, né, como é que funciona, sem nenhum tipo de fins lucrativos, né? A gente agradece aí ao projeto Labirintos de Pesquisas, né, pela qual você faz parte, idealizador, né? E a gente precisa de meios de comunicação, meios desta maneira para que a gente possa chegar aonde às vezes a nossa voz não chega. Então eu te agradeço de coração por essa oportunidade fantástica. Todos os meus amigos, o pessoal do trabalho que estavam conectados, que estavam aí nos escutando aí, né? Mas agradeço de coração, viu, Giovanni? Obrigado mesmo, hein? Antes de nós encerrarmos, mais alguns comentários. Se você quiser colocar, está assistindo, um comentário, faça agora, porque existe o delay, daqui a pouco nós vamos terminar. Então, o César Guiar, muito Ok. boa live, parabéns. A Maricele, parabéns a vocês que fazem esse trabalho maravilhoso. Também estou engajada em atividades e realmente temos muitas dificuldades em mobilizar as pessoas para contribuir de alguma forma, mas vamos em frente, levando o que temos de melhor em nossos corações. Né? A Águita também está dizendo que realiza trabalho em 2 aldeias indígenas e está convidando lá os Oh, que bacana. escritores. A Águita também colocou aí, muito bom, parabéns. Ney, tudo que é Show. bom dura pouco. Você já Mas está estava muito convidado bom. para voltar futuramente aí. Vamos fazer mais uma live com outro tema. Você
tem uma capacidade comunicativa excelente, você tem Obrigado. uma proatividade de se preocupar com os outros, né? Aquela atividade em prol do outro, que também é significativa e merece todo o meu respeito, né? Porque isso Obrigado. você não é de agora, você faz isso há muito tempo, né? Isso faz parte da educação que os teus pais, e especialmente a dona Marlene, deu, observo desde a infância. O Exército eu sei que contribuiu também. Xanda Brasil, no teu tempo Bastante, lá, bastante. É, a disciplina para a tua lá disciplina, contribuiu muito. para a disciplina e para o teu respeito, contribuiu bastante, eu tenho certeza. Continua, não desiste, vamos juntos. Né? O Bruno Polga, espero que seja o Ah, Bruno aí, ó. Polga. Boa Claro, noite, com parabéns pela certeza, né? Ali, live. ó. É, meu, É ele mesmo, é o Bruno Polga, meu afiliado? é esse Não, mesmo, teu é o afiliado. meu afiliado Bruno Polga, um grande abraço. Tá onde? Tá em Caxias? Onde é que ele Tá tá? em Caxias, tá em Caxias, tá trabalhando Caxias. numa farmácia, tá bem encaminhado Então, um aquele grande guri, né? abraço aí o pessoal de Caxias do Sul, o Bruno. E Volney, continua aí nessa tua batalha e deixa agora o teu minutinho final aí de boa noite e eu vou fazer o encerramento daí. Perfeitamente, Giovanni. Eu agradeço de coração. Eu me espelho muito também no que tu foi, no que tu está sendo, no que tu se transformou, né? Teus irmãos, o Paulo também, todo esse pessoal aí. Então, a gente, é o que eu digo, a gente absorve durante a caminhada na vida, a gente vai aprendendo, vai colhendo os frutos, né? E às vezes não tão bons, né? Às vezes alegres, às vezes decepcionante, às vezes a gente não quer aceitar certas coisas, mas a gente tem que aceitar, tem que ter uma coerência, melhorar como ser humano, melhorar como pessoa, para poder produzir frutos melhores, né, para a nossa comunidade, no nosso dia a dia e também no nosso trabalho, né? E não que as coisas não funcionem no modo geral, elas funcionam, mas elas poderiam ser feitas um pouco mais com um olhar diferente, principalmente na nossa comunidade do bairro, porque como nós moramos aqui, nós temos essa autoridade para falar, né, que é real, né, ela não é fingida. E eu só tenho a agradecer todo esse tempo aí que a gente está ajeitando e esperamos melhorar cada vez mais em prol do bem comum aí da nossa comunidade, né? Eu acho que é isso aí, Giovanni. Obrigado, A forte abraço comunidade, mesmo, de coração. a comunidade de Santiago, com certeza, em especial a comunidade do bairro Nambonato, com certeza agradece aí a tua dedicação. O Tiago Obrigado. Amaral está dando parabéns pelo trabalho, né? Ah, O Tiagão. Tiago Amaral, parabéns pelo trabalho. E nós vamos agradecendo a presença de todos vocês que nos acompanharam, né? O Volney Polga, para quem está chegando agora, é presidente da Associação do Bairro Ana Bonato, em Santiago, né? E eu aqui na parte da literatura e da cultura faço parte aí de algumas entidades literárias. E nós fizemos essa hora e meia, né, hora e 50 de live sobre ativismo cultural, ativismo social sem fins lucrativos, ou seja, aquele trabalho espontâneo em prol de algum objetivo. No caso dele, a associação de bairro, e o meu, o caso da literatura. Tivemos aí esse tempo com a companhia de vocês. Boa noite ao Volney, boa noite a Obrigado todos mesmo aí. e Obrigado. fiquem Forte com Deus. abraço. Forte abraço e Valeu. até mais. Um abração.